irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de Marcos, no capítulo 13, leremos a partir do versículo 24 até o versículo 37. Marcos, capítulo 13, versículos 24 ao versículo 37. A palavra do Senhor nos diz: Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a luz não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com poder e grande glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Vamos orar, meus irmãos. Glorioso Deus, santo e eterno, Deus, Verbo encarnado na pessoa de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra que tu nos dá e te pedimos a Deus agora a divina iluminação para que possamos compreender o que seja a tua vontade para a vida de todos nós. Atende-nos, ó Deus, abençoa-nos, nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vigiai, diz o texto da palavra do Senhor. Vigiai é a exortação de Jesus. Estai, pois, vigilantes, sempre atentos a tudo o que se dá, a tudo o que se passa. Meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo, inaugurando o tempo do advento, e ao contrário do que o nosso coração sugere ao ler o texto da Sagrada Escritura, a palavra não quer trazer terror. O Evangelho não quer trazer terror para o nosso coração, mas como bom Evangelho, boa palavra de Deus, ela vem para nos trazer esperança. Logo, o vigiar, o estar vigilante, não, de maneira nenhuma, tem que apontar para o medo, mas estarmos preparados como alguém que anseia por um grande acontecimento que se dará para a glória de Deus. Estarmos atentos para este grande evento e glorioso que nos será da parte do Senhor. O contexto, meus irmãos, destes versículos 24 a 37 do capítulo 13, no Evangelho de Marcos, está dos diálogos de Jesus com os seus discípulos.
Entre eles nós podemos citar a fala de Jesus a respeito do templo de Jerusalém. Jesus entra e se aborrece, se irrita com os vendedores ali do templo, os expulsa de lá, faz um discurso duro às lideranças religiosas da época, dizendo que o templo haveria de ser destruído, que não restaria pedra sobre pedra. E os discípulos começam ali, incomodados com aquele discurso, aquela fala dura de Jesus, a querer entender quando essas coisas se darão. E Jesus diz: olha, de fato, de verdade, apenas o Pai, somente Deus Pai, sabe quando essas coisas se darão. Mas alguns sinais, eles se mostrarão. E aí Jesus começa a referi-los. E ele diz: naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Jesus quer dizer, meus irmãos, não literalmente essas coisas acontecerão, mas Jesus também está apontando para sinais que nos darão a natureza. E não sinais da parte de Deus, mas tragédias provocadas pelo próprio ser humano. E eu não preciso, meus irmãos, referir e nem listar neste momento os eventos que estamos vendo à nossa volta todos os dias, os acontecimentos envolvendo a nossa natureza, que Deus nos deu perfeita, que Deus confiou ao ser humano cuidar, e o ser humano desobediente tem destruído. E esta natureza dando os seus sinais. Não pela vontade de Deus, não como um castigo divino, não como um peso da mão de Deus, mas numa relação causa-consequência. O homem destrói e paga o preço pela destruição. Não por um desejo do coração de Deus, de ver destruída a natureza que Ele com tanto carinho preparou e construiu para nós. E numa referência, meus irmãos, ao que nos diz, ao que nós lemos lá em Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 13, Jesus segue dizendo: que então se verá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Uma palavra de esperança àqueles desesperançados. Uma palavra de esperança àqueles que viviam na aflição, no desespero, aqueles que não conseguiam mais esperar ou desejar ou imaginar algo possível que fosse abençoador e trouxesse paz para as suas vidas. Virá o Filho do Homem a reunir os seus eleitos. Virá o Filho do Homem a reunir os seus escolhidos. Virá o Filho do Homem reunir o povo de Deus para levá-lo para junto do Pai. Para que lá possamos desfrutar, meus irmãos, as bênçãos celestiais. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Este é o sinal. Jesus segue falando agora, a partir do versículo 28, a respeito da figueira. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. A figueira, lá atrás, amaldiçoada por Jesus, quando, tendo ido ele a ela recorrer, buscando encontrar nela frutos, a amaldiçoou. Agora ela aparece novamente, verdejante e produzindo frutos. Sinal da misericórdia de Deus,
sinal da graça de Deus. Aquilo que outrora pelo pecado foi maldito, agora é bendito para a glória de Deus. E chamado, e tendo atendido ao chamado para a conversão, produz frutos. Jesus nos convida, meus irmãos, nestes tempos de espera, a frutificar, a florescer e a frutificar. Enquanto esperamos, enquanto aguardamos este retorno glorioso, nós florescemos, nós frutificamos, produzimos os frutos do arrependimento, frutos para a glória de Deus. Estando sempre nós, meus irmãos, vigilantes, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e por isso ele vai dizer: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E um outro destaque, meus irmãos, que é importante fazer no texto da palavra do Senhor. Versículo 34, Jesus diz, que é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. A todos esses, as suas responsabilidades. Ao porteiro, ele ordena que vigie, fazendo aí uma clara referência às lideranças de Israel. E mais uma vez Jesus insiste: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. É importante, meus irmãos, compreendermos, e como disse no começo deste discurso, o Evangelho não tem o objetivo de nos aterrorizar, de nos assustar, de encher o nosso coração de medo e nem de desespero, mas o Evangelho tem por objetivo trazer esperança para o nosso coração. Quando Jesus fala em vigilância, meus irmãos, em estarmos vigilantes, não é para que o nosso coração seja tomado pelo medo, mas sim pela expectativa, pelo desejo de que estes acontecimentos, sendo a volta, o retorno glorioso de Jesus, seja o principal de todos eles. Que nós preparemos o nosso coração, estejamos vigilantes, por que não dizer ansiosos, como alguém que anseia por um grande acontecimento. Como a adolescente que anseia pelo seu baile, como aquele que tem algo a agradecer, que espera pela sua festa, como alguém que espera por um grande acontecimento feliz. É estarmos preparados, demonstrando para o Senhor que o nosso coração deseja com ansiedade que chegue aquele dia especial. Todos nós, na nossa vida, tivemos ou teremos um dia especial. Um dia o qual nós desejamos muito. Um dia o qual nós queremos muito. Um dia com o qual todos nós sonhamos. E vivemos ou viveremos ansiosos por este dia. Estar vigilantes, meus irmãos, é desejar ardentemente que este dia nos venha para a glória de Deus. É desejar ardentemente que este dia do retorno glorioso do Senhor Jesus venha para nós, para que nós possamos viver com Ele em alegria e paz, num mundo onde não haverá mais dor, tristeza, nem sofrimento. No mundo onde a morte estará vencida, onde já não haverá mais tristeza. Vivemos naquele mundo onde não haverá noite, nem escuridão, porque a luz de Deus iluminará aquela cidade. É estar vigilantes, demonstrando para o Senhor o quanto o nosso coração deseja este dia. E crendo, meus irmãos, no Deus da graça, crendo, meus irmãos, no Deus da misericórdia, e entendendo, meus irmãos, que o Jesus que vem é o Jesus da misericórdia.
O Jesus que vem é o Jesus da graça. O Cristo que vem não vem com um chicote na mão para punir os infiéis. Ele não vem para para impor algum tipo de dor e sofrimento ao mundo. O Jesus que vem é aquele mesmo Jesus que curou os cegos e permitiu que eles voltassem a ver, que permitiu com que os paralíticos voltassem a andar, os mudos a falar, que os leprosos fossem limpos, que multiplicou pães e peixes para satisfazer a necessidade e matar a fome de todas aquelas multidões. É este Jesus da graça, é o Jesus da misericórdia, aquele que não usa o Evangelho e que não autoriza os seus servos a usar a sua palavra para aterrorizar o povo de Deus. Porque o propósito maior, meus irmãos, da palavra de Deus é trazer consolo, trazer conforto e paz ao coração desalentado. Portanto, meus irmãos, nós esperamos sim novos céus e nova terra. Esperamos sim dias melhores. Por isso desejamos ardentemente o retorno glorioso do nosso Salvador. A vinda de Jesus, para que o nosso coração tenha definitivamente a paz. É preciso estarmos vigilantes, vigiarmos e orarmos, para que este dia não nos pegue de surpresa. Para que, como o próprio Jesus nos recomenda no seu Evangelho, para que tenhamos as nossas vestes nupciais preparadas e com elas estejamos vestidos, para nos encontrarmos com Ele neste dia glorioso. Nós não sabemos quando será, por isso precisamos estar vigilantes. Não sabemos quando isso se dará, por isso precisamos estar vigilantes. Mas o Evangelho traz para o nosso coração não terror, não medo, mas ele traz para o nosso coração a paz, refrigério. Este é o propósito do Evangelho do Senhor Jesus. Estejamos vigilantes, sim, não assustados, não atemorizados, mas vigilantes, aguardando com ansiedade o glorioso retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus, o nosso Pai. E que Ele nos encontre assim, preparados para este dia especial. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã.